Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos aqui começando a nossa live aí das segundas-feiras, aguardando aí os companheiros chegando, as pessoas irem se chegando, para a gente conduzir o tema de hoje, né, da nossa reflexão dessa noite, né? E aí a gente já está chegando, Jaqueline chegando. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Marli. Boa noite, Renata. Renata está aqui, Ana. Sejam todos bem-vindos aí na nossa live aí das segundas-feiras, né? Nosso papo das 9 da noite. Tem o papo das 9 do André Trigueiro todo dia de manhã. O nosso aqui é o papo das 9 das segundas-feiras, né? Bom estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Nélia também, boa noite, seja bem-vinda, Nélia. Leonor, boa noite, Leonor. Mandei uma mensagem para você no Instagram, Leonor. Depois você dá uma olhadinha lá para me responder. Mandei hoje, tá bom? Bem, então hoje, conforme eu falei na chamada, né, nós vamos falar sobre medo. Por que eu escolhi o medo? Porque teve duas pessoas me disseram que eu citei que eu tinha feito uma live sobre medo. Eu não sei se eu fiz isso mesmo, pode ser que eu tenha até citado isso, mas eu fui procurar, eu não tinha nenhuma live sobre medo. Procurei lá nas lives gravadas, né? E não tinha nenhuma live sobre medo. Então eu pensei, bom, já que isso pode ser uma sincronicidade, né? As pessoas ouviram alguma coisa que talvez eu não tenha dito, ou eu falei sem pensar, não sei exatamente. Então vamos falar um pouco sobre medo hoje, né? Até porque medo é uma é uma emoção, né? Medo é uma emoção, claro. Mas o medo, eu quero falar assim, ele é uma situação muito presente na vida de todos nós, né? Ele faz parte da vida de todos nós. E muitas vezes nos influencia, muitas vezes nos governa, né? Muitas vezes obstrui os nossos caminhos. E muitas vezes também a gente tem medo e não percebe. A gente não percebe o medo que tem. E quase sempre, quando a gente não percebe o medo que se tem, a gente acaba sendo dominado por ele, né? E a gente vive hoje, no mundo todo, e aqui talvez no Brasil em especial, uma grande indústria do medo, né? O medo, ele gera dinheiro, né? O medo gera dinheiro nos planos de saúde, nos seguros de casa, nos seguros de residência. O medo gera dinheiro nas estratégias de proteção dos lares, as câmeras, os sistemas de alarme, as grades. Quanta coisa, né, envolve aí essa grande indústria. Olá, Álvaro, boa noite. Quantas coisas envolvem aí essa grande indústria do medo. E aí, quando a gente entra numa situação em que existe dinheiro envolvido, e não é pouco dinheiro, num mundo como esse que a gente vive, né? Um mundo onde a ganância do ser humano faz com que ele muitas vezes ignore princípios básicos de ética e de moral, a gente pode imaginar que muitas dessas ameaças que nos assustam, elas são até insufladas, elas são até provocadas, aumentadas por essas pessoas que querem ganhar dinheiro com a indústria do medo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não se tornar vítima desse jogo. Muito cuidado, né, com esses projetos, essas propostas que estimulam, que supervalorizam as ameaças, que supervalorizam as notícias de perigo, as notícias de risco, porque você entra naquele jogo e quando você daqui a pouco vai perceber, você está sendo dominado por ele. E isso interessa a quem vive da indústria do medo,
certo? Quem vende plano de saúde, quem vende que é seguro de carro, seguro de casa, quem vende essas seguranças guiadas aí, de câmeras, tudo isso, todo mundo está ganhando dinheiro com isso. Então a gente tem que tentar se despir um pouco dessas pressões, porque é claro, e é uma realidade, tem motivos para se ter medo, com certeza. Né? As farmácias, remédios, sim, o medo da doença, certamente, Nélia. O medo da doença, né? Cria muitas pessoas aí com pessoas que são neuróticas, né? Com utilização de medicamentos, de remédios, com certeza. São muitos medos, né? Hoje em dia o câncer, por exemplo, o câncer causa paranoias em muitas pessoas. Tem muitas pessoas que vivem com medo de ter câncer. E às vezes até vão atrair o câncer por causa desse medo, porque vão criar uma instabilidade psicológica tão grande que acabam gerando tudo isso. Então, existem motivos para se ter medo. Claro, as ameaças estão aí. Aliás, quem nasce num mundo material como esse, como nós todos que estamos aqui, e quem vive num mundo onde a matéria é tão deletéria, tão vulnerável, onde as situações são tão instáveis, onde nós vivemos uma grande impermanência que muitas vezes é marcada pelas ações externas, pelas agressões externas, é claro que você tem motivo para se sentir ameaçado de que alguma coisa pode acontecer. Então isso é até natural. O problema é quando você vive dominado por esse medo. Essa é a questão. Porque o medo, ele é uma emoção. Ele é uma emoção primária, é uma das emoções primárias. O medo, ele não é inerente só ao ser humano, ele é inerente ao animal. A construção do medo, ela vem... Aliás, eu vou até mais longe. A construção do medo, ela vem antes, ela já vem do reino vegetal. Quando uma planta, por exemplo, se recolhe diante de uma ameaça, diante de um toque, tem algumas plantas que se fecham, né? Que respondem ali a um estímulo tátil. Aquilo ali já são os primórdios do medo sendo estruturados naquela vida ali, naquele organismo vivo. Ali já são os primórdios. Então, quando esses primórdios bem instintuais, eles chegam no reino animal, eles já chegam com a característica do medo. Quem tem cachorrinho em casa sabe, tem cachorrinhos que são muito assustados, muito temerosos, tem outros que são mais valentes, mais corajosos, porque o medo já faz parte da vida animal. E o medo, ele é necessário, porque ele sendo uma emoção primária, ele nos protege. O medo, quando ele está ligado a uma ameaça real, ele é necessário, porque ele coloca você em dois estados possíveis. Ou no estado de fuga, diante de uma ameaça, ou no estado para enfrentar aquela ameaça. Então o medo já é real aí. Sim, fala. Não, a Raquel aqui está falando. Oi, Raquel. Lucra-se muito também com a indústria bélica, né? Sim, indústria bélica, com certeza. E aí a gente vai vendo, né, esse jogo terrível, né, da indústria bélica. Primeiro, com a questão do armamento, que é um absurdo. Aliás, a gente tem que levar em consideração que é um absurdo nós termos hoje aí uma pessoa, né, à frente do nosso país, presidindo o nosso país, que se diz um religioso, mas que defende armamento. Isso é uma das coisas mais absurdas, né? É uma total dicotomia, é uma coisa assim que não tem a menor lógica. Como que pode uma pessoa que se diz religiosa, cristã, alguém viu Jesus de arminha na mão aí? Alguém viu Jesus com um pau na mão? Não. Eu me lembro de Jesus quando Pedro puxou a espada, né, e cortou a orelha do guarda lá que queria prender Jesus. Jesus falou: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então é estranho, né, que a gente hoje tem aí uma política
tão influenciada pelo cristianismo e que defende o armamento. E a indústria bélica ganha muito dinheiro com isso, com a venda de armas, não só a nível doméstico, mas a nível das guerras mesmo. Quantos conflitos, né, foram aí armados? Não que talvez não houvesse realmente ali antagonismos, né? Mas antagonismos que às vezes são alimentados, são potencializados para que uma guerra comece e aí ganha-se muito dinheiro. Perde-se por um lado, mas alguém ganha com aquilo ali. Então é um mundo muito curioso, né? Pois é, uma grande crise de juízo e valores. Com certeza, Raquel, com certeza. Eu acho legal a gente estar falando de medo hoje nesse sentido bem abrangente, para que a gente se vacine um pouco, né? Para que a gente se policie um pouco e fique com mais cuidado na análise dos fatos, na análise das notícias, na observação das coisas, não é? Para que a gente não seja tão manipulado assim pelas pessoas, não é? Então, eu estava falando que o medo ela é essa emoção primária que vem lá do reino vegetal, né? De uma forma muito reflexológica, um reflexo do vegetal. Quando chega no reino, na verdade eu falei instinto lá no reino vegetal, mas a palavra exata, na hora que eu sabia que aquela palavra não era exata. A palavra exata no reino vegetal é reflexo, é só um reflexo de reação. Quando chega no reino animal já é instinto, que é um instinto de preservação da vida. Então, o medo que vem lá do reino animal, quando ele chega no reino hominal para nós, ele é visceral, ele está no nosso código genético. O medo está em nós, ele faz parte e ele é necessário. É por conta do medo que nós estamos vivos até hoje nesse planeta. Porque o medo fez com que a gente avaliasse as ameaças que poderiam atacar a nossa integridade física e que nós ou fugíssemos ou nos preparássemos para aquele enfrentamento. Então, o medo, isso é muito importante a gente perceber. O medo, quando ele é voltado para uma ameaça real, ele é necessário. O grande problema é quando esse medo ele surge por conta de uma ameaça irreal, de algo que está dentro da nossa mente, de um imaginário. Ou mesmo quando ele surge diante de uma ameaça real, mas que ela não é tão ameaçadora assim, ela não é tão perigosa assim. E nós potencializamos esse medo. Hoje, na hora do almoço, a gente estava aqui almoçando, é até um fato interessante para ilustrar isso. E o meu filho é meio paranoico, com medo, né, de inseto, de marimbondo, de abelha, né? Já foi picado por umas vespinhas e acho que ficou meio traumatizado com aquilo. Então, quando ele se vê ameaçado por algum bicho assim, ele grita, ele sai correndo. E hoje a gente estava almoçando e não apareceu nada. Acho que ele viu uma sombra. E ele saiu gritando. Não, ele tinha dito que não tinha nada, não. Era um besouro, pequeno. E ele saiu gritando ali, né? E gritando, e levantou, correndo, assustado. E a Renata está dizendo que era um besouro. Na hora ele disse que não tinha visto, que não era nada, não, que era só uma sombra, que ele tinha se enganado. Mas, de qualquer forma, era uma coisa muito minúscula, que não correspondia àquele medo todo. Esses medos é que são perigosos, porque eles vão governar a nossa vida sem produtividade, porque não existe uma ameaça real. Existe uma ameaça imaginária que está dentro de nós mesmos. Então vejam, isso é uma coisa fundamental, porque isso tem várias facetas. A gente vai estar falando de algumas hoje aqui nessa noite, mas tem várias facetas. E aí a gente já começa a perceber uma coisa, que existem dois padrões básicos de reação ao medo. Um é a fuga e o outro é o enfrentamento. Dois padrões básicos. Muitos de nós nos acostumamos a um tipo de padrão específico. Muitos de nós nos acostumamos à fuga e muitos de nós nos acostumamos ao enfrentamento. De tal forma que tem pessoas que fogem de medos, de ameaças que não são reais. Tem pessoas que vivem fugindo a vida toda de alguma coisa que às vezes só existe na cabeça delas. E tem pessoas que às vezes vivem enfrentando ameaças que também não são reais, que só estão dentro da cabeça dela. Aliás, é curioso, vamos falar um pouquinho de política hoje também aqui, né?
A gente vive hoje aqui no Brasil uma grande paranoia, né? Uma grande paranoia. Porque, já que a gente está falando de medo, porque é o medo de ameaças que estão dentro da cabeça das pessoas. Né? O nosso presidente, assim, eu talvez tenha aí algumas pessoas que gostem dele, me desculpem, mas tem algumas coisas que são meio absurdas, né? Ele foi na conferência da ONU para falar mal do socialismo, um monte de países socialistas lá. Então, o socialismo é uma ameaça na cabeça dele. Tem muitos países no mundo, aliás, muitos países que talvez muitos de nós gostaríamos de viver, como Portugal, países do norte da Europa, Espanha, Argentina, que tem regimes socialistas. Então o socialismo não é necessariamente uma ameaça. Eu não estou aqui para defender socialismo nem capitalismo, não quero entrar nesse assunto hoje. Mas só para mostrar que tem pessoas que vivem uma paranoia de medo terrível e criam uma ameaça que não existe. Criam uma ameaça que não existe, criam alguma coisa que não é real, mas que está dentro da cabeça dela. De onde vem? Aí tem várias possibilidades, várias questões. Mas isso, eu estou falando aqui dessa questão aí, né, desse coletivo nosso aqui no Brasil nesse momento, mas isso acontece às vezes em pequenina escala para você, para mim, para cada um de nós. Então, o medo, além dele ter essas funções que eu falei, ele também ele é útil também na função de refrear as nossas atitudes. Quando você tem um respeito que, no fundo, é movido por um certo medo, né? Muitas vezes o respeito ele é uma forma disfarçada de você dizer que sente medo daquilo ali, às vezes o medo mais sutil, mas isso faz com que você se adapte melhor a algumas situações, que você seja mais diplomático em algumas situações. Então veja que como tem situações em que o medo realmente é útil, em que ele torna você mais sociável, porque você respeita o outro. Já pensou se você não tivesse medo do revide do outro? Né? Quanto mais primitivo nós éramos, aliás, isso acontecia, né? As pessoas ficavam insatisfeitas com o outro, saíam por aí dando tiro, dando soco, dando tapa. Lá nos primórdios, aí nas épocas mais medievais, aí, primitivas da nossa história, era assim que acontecia. Então, quando você hoje tem medo, por exemplo, de uma punição da lei, de ser preso, de ser condenado, esses medos são saudáveis, porque eles tornam você mais sociável, tornam você mais adaptado às leis que regem uma boa convivência social. Então, esses medos são úteis. Mas o medo e o ódio, isso, são usados para manipular o povo. Sim, sim. Uma boa colocação. Eu sempre digo isso aqui, né? Eu sempre digo e vou dizer isso aqui, né? O cristianismo, e quando eu falo do cristianismo, eu falo da instituição que o cristianismo se tornou, não do cristianismo do Cristo, porque o cristianismo do Cristo traz uma moral que até certo ponto, na época, era necessária, né? Claro que hoje ela precisa ser vivida com algumas adaptações aí, mas que na época era necessária. Mas o cristianismo instituído, no momento em que ele se une com o Império Romano ali em século IV, mais ou menos, ele começa a exercer a dominação dele pelo medo. Mas não era o medo da espada, né? Era o medo do castigo por causa do pecado. Então, foi colocado isso para as pessoas, né? Você nasce com o pecado e você vai para o inferno por causa disso. Mas eu tenho a chave do perdão, que pode te libertar disso. Então, por conta do medo do inferno, a pessoa se submetia àquele poder instituído. E essa, na verdade, é a história de dominação do cristianismo, principalmente da Igreja Católica medieval, né? Principalmente. Mas isso foi histórico. Olha só, vocês estão aí gostando de ver, vocês estão me ajudando bastante. Porque como que vocês estão trazendo questões aí bacanas, né, que falam justamente como que o medo, ele interfere nos rumos da nossa vida. Tanto a nível amplo, coletivo, né, quanto a nível individual. E medos que não se justificam. Né? Olha só que os séculos e séculos de dominação da Igreja Católica,
uma dominação violenta, né? Uma dominação abusiva, castradora, uma dominação que foi negacionista da ciência, né? Durante muito tempo. Não é à toa que hoje a gente está passando por isso aí, a vida dá muitas voltas, né? Mas que se fundamentou justamente nessa questão do medo. Se você reagir contra mim, você vai para o inferno. E as pessoas tomavam isso como uma verdade absoluta, porque naquele nível de maturidade, né, naquele nível de infantilidade intelectual, essa alegoria era facilmente imposta. E como foi e como ainda é, para muitas pessoas que não compreendem muito essa realidade da vida. Então, voltando aqui de novo, né? Como é que estão aí os nossos medos? Qual é o medo que eu tenho, né? Como é que está a minha relação com a vida? Tem pessoas que às vezes não conseguem fazer coisas porque tem medo de realizar, tem medo de se expor, tem medo de amar. Olha só o medo do amor. Como que eu escuto isso de paciente, né? Como que eu escuto? E de todas as idades. Eu acho até que dos mais jovens do que dos mais maduros, vamos dizer assim. Quantos, né? Pessoas que têm medo de amar porque têm medo de sofrer. Eu sempre gosto de perguntar para essas pessoas, poxa, mas se você não ama para não sofrer, você não é feliz para não sofrer? É isso? Isso tem lógica na sua cabeça? Você não é feliz para não sofrer? Quer dizer, então você não é feliz, você não sofre, mas você também não é feliz. Isso não é um sofrimento? As pessoas às vezes têm medo de uma coisa e não percebem que elas estão presas numa outra muito mais assustadora ou tão assustadora quanto aquelas coisas que elas dizem temer, como é o medo do amor. Tem pessoas que têm medo de amar, mas vão sofrer na solidão. Quem está ganhando aí? O que ela está ganhando com isso? Né? O medo do cancelamento, a Raquel está falando. Esse dia eu estava explicando para a Renata o que era o cancelamento, que ela não entendia. Né? As pessoas têm medo de ser canceladas. Né? Hoje em dia é uma... Hoje em dia é uma realidade, né? Medo de ser cortada, né? de ser retirada aí dos convívios das redes sociais, não é? Medo de ser cancelada mesmo, né? Qualquer dia as pessoas falam, não, já tem uns que me cancelam aí, mas tem uns que me cancelam que eu até sou agradecido por ter me cancelado, porque do jeito que as coisas estão hoje, tem umas pessoas que às vezes preferem até que nem estejam aqui na minha rede social. Porque com certeza não vão gostar de ouvir as coisas que eu vou falar. Hoje até estou me soltando um pouquinho mais, estou entrando um pouquinho nessa coisa da política, mas acho que tem que ser falado. No sábado eu ouvi a live do Trigueiro, do André Trigueiro, de manhã, e ele estava falando da consciência negra. Até Renato depois tinha falado que podia falar da consciência negra, mas já tinha preparado a questão de falar do medo, aí ficou por isso mesmo. Talvez até fale semana que vem. O André Trigueiro até me inspirou um pouco, porque ele foi tão contundente na questão de analisar a educação, na questão de analisar a influência do atual governo nos rumos da educação brasileira. Ele foi tão contundente que eu falei, puxa vida, ele está dando a cara a tapa mesmo, né? E é isso aí, acho que a gente tem que dar um pouco a cara a tapa. A gente não tem que ter medo, né? Aliás, tem uma frase não é do Rapa, não, aquele CD que eu estava até ouvindo esse fim de semana, não é o Rapa, não, é o Rapa, que ele fala, do Falcão, né, que ele fala assim, porque paz sem voz não é paz, é medo. Essa frase é fantástica, essa frase tem que ser um hino, tem que ser um hino para todos nós, principalmente nesse momento, né, em que o Brasil está buscando aí, estamos aí prestes às beiras de uma eleição presidencial no ano que vem, e a gente tem que realmente pensar muito nisso, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Então muitas vezes a gente se cala para não gerar conflito, para não gerar discórdia, mas muitas dessas vezes a gente tem medo mesmo, tem medo de se falar, tem medo de se posicionar, tem medo de ser cancelado, né? Mas a gente está num momento de muitos cancelamentos mesmo, viu, Raquel? Eu tenho dito isso. E a gente não tem que ter medo disso. Porque o momento lembra, né? Quem está aí acompanhando esse momento da transição planetária,
Quem aí está familiarizado com as profecias lá de Jesus, Nostradamus, Saint-Germain, o próprio Kardec, né, no Espiritismo, fez algumas profecias. É um fato que esse momento de transição planetária vai ser marcado por divisões e por conflitos. São as ideias novas, progressistas, sendo atacadas pelas ideias conservadoras, retrógradas, que não querem aceitar as mudanças. Então, não tem jeito. Vai ter conflito, vai ter gente sendo cancelada mesmo. E faz parte. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente vai ter que aprender a lidar. A Raquel está falando aqui que essa música é muito atual mesmo, né? Eu não sei se o nome é Minha Alma, acho o nome, né? Eu também não sei se o nome da música é essa, mas Vou olhar lá, mas não sei se é. Minha Alma está armada e apontando, né, para a cara do sossego. Isso aí, mas tem muita coisa boa na música. Dá para fazer uma live com cada música aí dessas, né? Muito bacana. Mas então, ainda... É minha alma mesmo. É minha alma, né? Ela está falando que é minha alma. Eu não quero. Então, nós estamos falando de medo. Está bastante rico, estou gostando de ver. Então, tem gente que tem medo de sentir prazer. Muita gente tem medo. Por quê? Porque acha que é uma coisa condenável, que acha que é uma coisa pecaminosa, né? Que acha que é uma coisa que não é cristã. Aliás, a Igreja Católica é responsável por isso também, né? Ah, a Nélia botou um negócio aqui. O que a Nélia colocou? Medo de envelhecer, né? Medo de As pessoas envelhecer. estão perdendo suas fisionomias e as suas personalidades quando vão fazer essas cirurgias plásticas, com medo de envelhecer, né? Medo de envelhecer, né? Aí acaba Sim. perdendo a sua Hoje identidade. tem uma indústria também em cima disso, né? A indústria da jovialidade, né? Que ela se fundamenta no medo de envelhecer, no medo de enfrentar. O Marcos está falando aqui também que acredita que o cancelamento é voltado mais ao comercial. Sim. Mas aí entra a publicidade. Com certeza o foco maior é esse, tá, Marcos? Com certeza. Mas não duvide que tem pessoas comuns aí, como eu, você, outros que estão aqui, que tem medo de ser canceladas também, mesmo sem terem nenhum patrocínio. Tem medo de ser cancelada, de ser isolada do grupo que está frequentando. Tem sim, Marcos. Tá? Mas claro que essas pessoas aí ligadas a questões comerciais, elas correm riscos maiores, né? Mas eu vejo meu filho, por exemplo, ver o Felipe Neto, né? Eu tinha um pouco de preconceito com o Felipe Neto, já estou até começando a gostar dele, porque ele não tem medo de ser cancelado, não. Já foi até cancelado, mas ele não tem medo, não. Ele fala umas coisas bem fortes a respeito da nossa política aí, e é bem interessante. Ele é até corajoso demais. A Renata está falando aqui, ele é até bem corajoso mesmo. E já deve ter sido cancelado. Ele mesmo diz que já foi cancelado por muitos patrocinadores, né? Mas está aí, né? É um dos maiores youtubers do mundo, né? É o quarto no mundo, né? Está aí, né? Enfim, a gente tem que ter medo não, gente. Quando a gente entende, quer dizer, a gente tem que ter um medo saudável, né? Quando a gente entende que nós estamos passando por uma transição planetária, né? E que nós vamos seguir no rumo de uma evolução, a gente sabe que vai ter conflito, a gente sabe que vai ter situações adversas, mas eu particularmente acredito mesmo muito que esse movimento ele vai crescer, ele é meio que irreversível. Kardec vai dizer isso lá no livro A Gênese. Ele é irreversível, ninguém vai conseguir segurar a força do progresso, a força do desenvolvimento humano, a força das ideias, né? É só você olhar um pouco para trás e ver o Renascimento, por exemplo, o movimento do Renascimento, do humanismo, lutando contra toda aquela força conservadora. Qual era a chance que aquilo tinha? De quem estava lá atrás no tempo olhando para aquilo, qual a chance que imaginar que todo aquele movimento, né, do humanismo, do Renascimento, teria alguma condição de reverter todo aquele quadro retrógrado, todo aquele quadro conservador, controlador que a igreja exercia sobre o mundo, né? E aí aconteceu, né? Aconteceu. A arte fez uma grande transformação, que foi avançando para a filosofia, para as ideias, e que hoje são coisas naturais. Então, essas lutas que a gente está vivendo hoje, elas provavelmente, daqui a 100 anos, a gente vai olhar para trás, olha lá como é que foi aquilo lá, viu? Nós chegamos aqui onde estamos hoje, né? Fala, Renato. Não, eu queria que você perguntasse ao Marcos, o que ele botou aqui, Marcos. medo de
de emitir opinião hoje é chamado de STF, é o quê? É, Supremo Tribunal, achando que vai ser censurado, né? Que vai ser processado, né, Marcos? Tem que emitir opinião com cuidado, não pode ser bobagem, senão você vai ser processado mesmo, tá bom? Mas voltando aqui para os detalhes técnicos do medo, né? Não que eu não esteja achando bom, não, estou achando ótima a contribuição, acho que está bem rico, tá? Então, os florais de Minas, eu queria usar os florais de Minas, né? Porque eles falam, a gente tem 7 flores no floral de Minas para 7 tipos de medo diferentes. Então eu vou usar essas flores só para abordar um pouquinho esses medos com você, tá bom? Muitos desses medos, inclusive, vêm de vidas passadas, experiências mal vividas no passado, experiências de morte, experiências de sofrimento, de tortura, de fome, de abandono, que ficam registrados na nossa alma e que são transferidas para as vidas seguintes. Outras experiências de medo são construídas na infância, né? Às vezes uma educação muito castradora, às vezes uma sensação de abandono, enfim, várias situações que são traumáticas, elas têm uma tendência a criar padrões de reação que muitas vezes são marcados pelo medo e que permanecem conosco ao longo da vida. Mas existem vários tipos de medo. Então eu estava falando das flores de Minas, tem 7 flores do sistema de Minas que falam do medo. Uma é a mimosa. A mimosa é o medo de coisas reais, né? De coisas que você pode tocar, que você pode... As fobias, por exemplo, medo de barata, medo de rato, são medos reais, medos que podem realmente... Medo de ladrão, medo de ser atropelado, são medos reais. Então existem medos que eles são muitas vezes potencializados pela nossa mente, mas são possíveis de realmente acontecer. São possíveis. Tem uma outra flor que é a ambrosia, que é o medo de catástrofes. A gente hoje vive muito isso, ainda mais num planeta como esse, que está aí com uma séria ameaça ecológica. É natural que a gente tenha medo. Às vezes eu fico pensando, né? Será que meu filho vai conseguir viver em Saquarema? Não sei. Não sei se a gente vai ter litoral do Brasil daqui a 50 anos. Pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha. Litoral do Brasil pode sumir. Então, tem pessoas hoje que são muito marcadas por esse medo de grandes catástrofes. Medo de passar fome, medo de grandes destruições, de acidentes ambientais, medos de grandes tragédias, medos de guerra. Existe uma flor para isso no sistema de Minas que é a ambrosia. Depois, quem quiser pode me passar, que eu pode passar essa lista para vocês. Tem a passiflora, por exemplo, que é para medo de fantasmas. Tem muitas pessoas que têm esses medos. Aliás, é muito comum, uma coisa que eu percebo, pessoas que têm medo de espíritos, de fantasmas, de coisas sobrenaturais, muitas dessas pessoas são médiuns em potencial. Elas têm medo porque elas sentem que realmente existe alguma coisa ali. Não são medos vagos, não são medos imaginários. Muitas vezes essas pessoas elas têm o pressentimento de que tem alguma coisa ali. Apesar de não verem com os olhos delas, elas têm esse pressentimento de que algo está ali. E aí elas têm medo. Tem o bipinatus, que é o pânico. Não é o pânico no sentido clássico do transtorno do pânico. É o pânico no sentido do terror. São pessoas muito que desenvolvem uma reação muito aterrorizante diante de alguma ameaça. Por exemplo, meu filho gritando hoje aí por causa do besourinho que estava chegando perto dele. Aquilo ali já é uma expressão que não é mais de medo, já é uma expressão de terror. Então muitas pessoas são dominadas por um medo que chega aí às raias do terror. E o terror ele é muito perigoso porque o medo neurótico, que é aquele de uma ameaça que não é real, ele vai influenciando a sua vida no dia a dia silenciosamente. Ele é perigoso e é ruim. Mas quando chega no nível de terror, esse perigo aumenta porque num estado desse de terror, você é capaz de fazer coisas irrefletidas. Então, imagine você que tem um terror de uma situação dessa qualquer e você se vê
acometido por um encontro com essa ameaça no meio da rua, você sai gritando desesperado, você é atropelado. Você é atropelado e morre atropelado. Aquilo que te ameaçou ali não te fez nada, mas você foi ao encontro da sua morte porque você perdeu a sua capacidade de racionalizar por conta do terror. Então o terror ele se torna algo perigoso, porque tira você do seu controle, da sua capacidade de julgar o quanto aquela ameaça ela realmente pode prejudicar a sua integridade física. Tem os sambucos, que é um medo de perder o controle sobre o próprio corpo. Esse sim é o pânico. O pânico é um transtorno de ansiedade, já falei isso aqui com vocês, né? E a grande característica do pânico é essa, é o medo de perder o controle sobre o próprio corpo. Tanto é que as pessoas que têm crise de pânico, elas começam a sentir falta de ar, taquicardia, sudorese, e elas acham que estão morrendo e vão morrer mesmo. Aí elas são levadas rapidamente para o hospital e chegam lá, o médico diz que elas não têm nada. E não tem mesmo. Só que elas começam a ficar com medo de ter essas sensações e começam a ter essas sensações. E aí elas têm uma crise chamada de pânico. E tem uma flor para isso. Tem a trimera, que é para o medo das pessoas queridas passarem por dificuldades, passarem por problemas, passarem por sofrimentos. Tem pessoas que querem proteger os seus amores de todas as ameaças, de todas as vicissitudes da vida, como se isso fosse possível, né? E vive o medo de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa pode acontecer com minha família, com meu amigo, com meu amor, com meu filho, com as pessoas que eu amo, e elas vivem num estado de temor permanente. Então são medos também que não se justificam, não que um ente querido seu não possa passar por um problema, por uma doença, por um revés, claro que pode. Mas não tem como você prever isso. E se você governa a sua vida, se você direciona a sua vida por conta desse medo, você não vive a sua própria vida. E você muitas vezes se ilude porque achando que o seu medo pode ajudar você a proteger a pessoa, quando na verdade, se a pessoa tiver que passar por aquela situação, ela vai passar. E não vai ter jeito. Se tiver no destino dela, se tiver no karma dela passar por alguma vicissitude, algum revés, alguma situação traumática que seja necessária para ela, ela vai passar, você tendo medo ou não. Então a gente tem que separar o que é ter responsabilidade do que é ter medo. A Lúcia está falando aqui, né? Vencer o medo com pensamentos positivos. Sim, substituir o medo por esperança. Substituir o medo por confiança. Agora, vencer o medo através da meditação. Sim, sim, com certeza, através da meditação, através da compreensão das leis da vida. Eu sempre digo isso aqui, vou dizer muitas vezes. É muito importante que a gente crie um complexo de conceitos que nos ajudem a entender a vida. Não que o meu entendimento vai ser melhor do que o do outro, não é essa a questão. Se o meu entendimento, se o entendimento que eu construí, ele é suficientemente sólido para me satisfazer, ótimo. É isso aí que você precisa. Agora, para ele ser sólido, você tem que se embasar. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que refletir, tem que meditar. E aí, quando você compreende, você cria ali um esboço teórico que surge como uma referência para a sua própria compreensão da sua própria vida, fica muito mais fácil você ter uma atitude mais racional diante desses medos. E aí substituir os medos por pensamentos positivos, por otimismo, por esperança. Né? Agora falei isso para vocês aí de construir uma conceituação teórica, né, para a própria vida. Eu pensei aqui numa pessoa que vai escrever uma tese de mestrado, de doutorado. Uma das coisas iniciais que ela vai fazer é escolher a literatura que ela vai usar como referência para aquela construção que ela vai fazer. Então, qual é a construção que você vai fazer para a sua vida? Você precisa ter uma referência teórica, você precisa ter leitura, você precisa ter pessoas que já pensaram nisso antes de você, pessoas que já estudaram isso antes de você, pessoas que escreveram sobre isso. Você ver o que essas pessoas têm para te dizer, para que você tenha uma referência para construir a sua própria concepção da vida. E essa concepção da vida,
na medida em que ela vai se solidificando, na medida em que ela vai amadurecendo, ela vai fazendo com que você deixe de ser governado por esses medos neuróticos e você passe, sim, a substituí-lo por uma percepção mais racionalizada, mais positiva, mais otimista. E ainda tem uma outra flor, que é a Pastores, que é o medo de perseguição, que é o medo de ser perseguido. E aí eu percebo também que muitas das pessoas que têm medo de ser perseguido, elas têm sentimentos profundos de culpa. Porque eu já disse aqui também e vou dizer muitas vezes, né? Todas as pessoas que se sentem neuroticamente culpadas, elas sentem que merecem ser castigadas. Tá? Se você se sente culpado, você sente que merece ser castigado. E muitas vezes essa sensação de culpa ela é neurótica. Ela não se fundamenta em algo real que você fez que mereça a culpa. Porque a culpa é necessária, porque ela ajuda você a perceber que você errou. Mas às vezes você tem culpa de coisas que você nem sabe que fez, mas você tem a culpa. E às vezes está ligado até a coisas de vidas passadas, está ligado às vezes a processo de educação na infância. Tem pais que jogam isso, né? Aliás, uma das questões do medo, muito construídas na infância, que hoje a gente tem um pouco, acho que isso foi um pouco quebrado, mas ainda deve acontecer, são aquelas ameaças, né? Ah, se você não fizer isso, vou te prender no quarto escuro. Ah, se você não fizer isso, o boi da cara preta vai descer, vai pegar você. Ah, se você não fizer isso, o Saci vai vir, coitado do Saci, não tem nada com a história, né? O Saci vai vir e vai te pegar. Isso pra gente hoje aqui é brincadeira de criança. Mas para uma criança de 3, 4, 5 anos, no imaginário dela, isso é real. Isso é real. E aí ela vive aquele medo, ela constrói no imaginário dela a ameaça do boi da cara preta, ela constrói no imaginário dela fantasias que possam existir dentro de um quarto escuro, e aí ela vai carregar isso para o resto da vida dela. Ela vai esquecer desse momento, provavelmente, isso vai ficar para trás, mas aquele padrão de comportamento do medo vai permanecer. Então, se eu posso dizer uma coisa para vocês de muito útil nesse momento, é o seguinte: parem para pensar. O medo que eu sinto se justifica? Se se justifica, ótimo. Procure resolver. Procure ver como é que você vai lidar com essa ameaça. Procure ver se você consegue enfrentar, ou se é melhor se proteger, se esquivar, porque é para isso que o medo serve. Agora, se o medo que você sente não se justifica, se ele é repetitivo, se ele é obsessivo, e se ele é fundamentado em causas que são imaginárias, são só na sua cabeça, ou às vezes até são reais, mas são pequenas, você que potencializa essas causas, você precisa cuidar dessa cabeça, porque ela não está boa. E aí você está sofrendo com isso, você está sendo governado por uma emoção que tira você do seu próprio caminho, do seu próprio Dharma. Aliás, o que é o Dharma? Eu já falei isso aqui para vocês. O Dharma é aquilo que você precisa fazer nessa vida, é aquilo que é como se fosse uma missão. Cada um de nós tem o seu Dharma, não é karma, tá? O karma está mais ligado às questões do passado, às reconstruções que não foram bem elaboradas, aos aprimoramentos. O Dharma não, o Dharma é aquele potencial. O Dharma tem a ver muito com o seu sol astrológico. Qual é a luz do seu signo? Observa lá, porque esse é o seu destino a cumprir. Esse é o seu Dharma. Mas muitas vezes você não vive o seu Dharma porque tem medo. Tem medo. Eu tenho uma paciente que ela é ariana. Ela é ariana, Sol em Áries. O Sol em Áries ele é ousado, ousadíssimo. Né? E o resto do mapa dela não é ruim, não, é favorável. Então o Sol em Áries ele é ousado, ele vai iniciar, ele vai realizar coisas, ele vai abrir caminhos, ele pode até não permanecer muito tempo no caminho porque ele não é muito persistente, mas ele vai começar, ele vai estar sempre abrindo portas, criando situações novas. Esse é o Dharma da pessoa que tem o Sol em Áries, pois ela não consegue fazer nada disso. Ela não faz nada disso, ela está presa. Está presa dentro dela mesma, sabe por quê? E ela verbaliza isso, ela tem medo de falhar.
Ela tem medo de falhar. Entendeu? Ela tem medo de uma ameaça imaginária. É curioso que numa regressão recente que a gente fez, eu estou falando aqui porque ninguém sabe quem é, então tranquilo, né? Não é problema nenhum. Numa regressão recente que ela se fez, ela se viu numa Idade Média, numa casa, né? Onde ela tinha uma situação de vida relativamente boa, e essa casa foi invadida por exércitos, e ela foi abusada, foi morta, a família dela foi morta, e ela morre ali mergulhada naquela sensação de medo, de pânico. E justamente essas emoções muito fortes vividas em momentos de morte são as emoções que mais tendem a ser transferidas para as vidas subsequentes. Porque o momento de morte ele grava muito, ele fixa muito aquela emoção. Então, em parte, né, esse medo que ela tem hoje é um medo muito focado nessa força traumática dessa experiência de vida passada, que ela está se libertando. Realmente ela está num processo de libertação muito bacana, assim. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque o Dharma dela não era esse. O Dharma dela era realizar coisas, mas ela não consegue, porque tem algo que a bloqueia. Então, o que bloqueia você? O que está impedindo você de viver a luz do seu caminho? Porque cada um de nós tem uma luz para viver no seu próprio caminho. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Ninguém veio aqui para ser santo, ninguém veio aqui para ser reconhecido pelo mundo, ninguém veio aqui para uma grande missão. Pelo menos eu acho que não, né? Pode ser que tenha um grande missionário aí aguardando para despertar e eu esteja me ouvindo. Pode até ser, né? A gente não sabe os desígnios da vida. Mas a maioria de nós aqui somos pessoas comuns. Mas mesmo nesse nosso estado de comuns dentro desse mundo, dessa humanidade, cada um de nós tem a sua luz para ser vivida. Uma luz que diz respeito ao seu próprio Dharma, que diz respeito ao seu próprio caminho e, acima de tudo, que diz respeito à sua própria realização pessoal. E se você não vive essa luz, você vai sair daqui, vai chegar do outro lado, tu vai olhar para trás muito frustrado. Então, para e observa o que te impede de viver a luz do seu caminho. Qual é o medo que te paralisa? Qual é o medo que te inibe? Qual é o medo que tolhe as suas potencialidades? Porque elas é que precisam ser vividas para você ser feliz, para você ocupar o seu papel nesse mundo. Cada um de nós tem o seu papel nesse mundo. E o medo, ele é muito paralisante. É interessante que essa situação do medo ser paralisante, ela já vem lá dos animais, né? A Brit está falando, coisa é verdade, a verdade vos libertará, né? Com certeza. Acho que uma colocação de Jesus, né? Na grande sabedoria dele, conhecereis a verdade vos libertará. É curioso, sabe, Brit, que as religiões cristãs utilizaram essa frase no sentido assim, conheças a verdade que eu estou dizendo para vocês, e é essa verdade que vai te libertar. É nesse sentido que essa frase foi usada. Não foi nesse sentido que Jesus falou, não, eu sei disso, não foi. Mas essa frase foi usada assim. E eu não escuto hoje pessoas defendendo lá uma verdade religiosa qualquer, e aí se utilizam dessa máxima de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Mas é a verdade que eu tenho para dizer para vocês, tá? É essa verdade que vai libertar vocês. É como se isso fosse alguma libertação, né? Isso é só uma transferência de escravização. Então, quando Jesus fala essa frase, conhecereis a verdade, é uma verdade abrangente, não é? É a verdade sobre as leis da vida, é a verdade sobre quem eu sou, quais são as minhas potencialidades, qual é o meu destino, quais são as limitações que eu preciso transmutar nessa vida. Essa é a verdade que a gente precisa conhecer. Não é a verdade que está nessa ou naquela religião, nessa ou naquela doutrina. Não que as religiões e as doutrinas não nos ajudem, ajudam, claro. Mas se você transitar por elas sem se deixar escravizar, aí elas ajudam, com certeza. Se você aproveitar o que tem de bom ali, filtrar e perceber que em todas elas, eu vou dizer em todas, com certeza, todas elas existem algumas estratégias de dominação, principalmente na cristã. Principalmente na cristã. Mas eu estava falando da paralisação, tem animais que já usam esse padrão de comportamento.
Tem animais que, tomados pelo medo de uma grande ameaça, eles paralisam. Você quer ver um exemplo? Gambá. Aqui onde eu moro, de vez em quando tem uns gambazinhos aqui. Meus cachorros pegam um gambá, mas eles não comem um gambá, não. Às vezes até matam. Mas eu já acordei de manhã e vi lá um gambazinho lá, parecia que estava morto. Mas eu já conheço, já sei como é que é. Parecia que estava morto, estava lá, paradinho lá. E os cachorros lá em volta. Aí eu vou lá, prendo os cachorros, vou lá com a vassourinha, a pazinha, para botar ele no lixo, se ele estiver morto, né? Aí o gabazinho abre o olhinho lá, tá vivinho da Silva. Tá fingindo de morto. Aí eu boto ele lá, levo ele aí para um outro canto qualquer fora de casa, lá perto da lagoa, e solto ele lá para ele seguir o caminho dele. Mas muitas vezes nós somos igual o gambá, né? A gente se vê ameaçado por uma situação qualquer e paralisa. E fica ali, eu vou ficar quietinho aqui no meu cantinho, paralisadinho, e vou fingir de morto. Que aí ninguém vai me perceber. Né? Ninguém vai perceber quem eu sou. Larga Deus, sou, não é? Não é essa lá? Não é. O personagem da escolinha. A personagem lá, escolinha. A gente fica aí, larga Deus, larga Deus. Mas a vida não é para isso que a gente está aqui. A gente não nasceu para isso, não, gente. A gente nasceu para enfrentar mesmo. Fugir só se for de uma ameaça real. Tá bom? Tem alguém mais dizendo mais alguma coisa? Na verdade, ela está confirmando. A Brit, né? Não, a Lúcia. A Lúcia. Oi, Maria Lúcia. Muitas manifestações Do medo, por vezes, são fantasmas oriundos da infância que perpetuam neuroticamente. Com certeza. Né? Principalmente os medos fóbicos. Principalmente aquelas fobias clássicas, né? Muitas delas são de histórias da infância, né? Pais, às vezes, opressores demais, né? Que se impõem pelo medo, pela violência, também geram filhos temerosos, temerários, submissos, acuados. É um grande jogo, gente, é um grande jogo. Cada um de nós foi condicionado de uma forma. Essa que é a realidade. E conheça a verdade do condicionamento que se te impôs para que você possa se libertar dele. Essa é a chave. Tá bom? Acho que a gente pode parar por aí. Foi melhor do que eu esperava. Gostei. Parabéns a todos vocês aí, viu? A live foi nossa, né? A participação de vocês foi fundamental. Tornou muito rica, foi muito gostoso aí as colocações, enriqueceu bastante mesmo. Tá bom? Minha gratidão aí a todos, aí coraçãozinho para vocês aí. Igual o Fred ontem no gol do Fluminense, 2-0 ontem, né? Vamos lá, rumo a Libertadores. E boa noite para todos, boa semana, saudações. Até para semana que vem. Gratidão a todos, abraço.